Olá, tudo bem? Muito obrigado pela audiência. Nós estamos começando mais um Baú de Votor. E hoje nós vamos fazer um programa um pouquinho diferente. Vocês vão notar pelas imagens que o nosso convidado ele não vai aparecer de frente como é comum. Por quê? Porque ele é um dos coordenadores dos Alcoólicos Anônimos. E pelas regras, pelo regimento dos Alcoólicos Anônimos, eles não podem se identificar em público e tal. Mas como a história dos Alcoólicos Anônimos é uma história muito interessante, o trabalho que eles fazem é um trabalho realmente louvável, nós então resolvemos chamar um desses coordenadores para falar para a gente a história dos Alcoólicos Anônimos e também o trabalho que é realizado aqui em Votuporanga. Então o nome dele não será citado, nem a imagem dele, vai ficar um pouco camuflado, mas o importante é o conteúdo, é o que ele tem a dizer. Muito obrigado pela presença do senhor aqui para contar a história e o trabalho dos Alcoólicos Anônimos. Primeiro, eu gostaria que o senhor, para a gente entender como é que começou essa história dos Alcoólicos Anônimos, porque não é só no Brasil, né? É no mundo inteiro. Onde é que começou? Como é que foi? Conta essa história para a gente. Boa tarde, eu agradeço imensamente, Zé, por esse convite, a TV Unifeg, né? Apresentar um programa tão importante, né? E especialmente esse momento é um momento importantíssimo que eu vejo, né? Porque vai falar de Alcoólicos Anônimos. Né? O que é Alcoólicos Anônimos? Alcoólicos Anônimos é uma irmandade mundial de homens e mulheres, né? Que compartilham entre si suas experiências, força e esperança, a fim de resolver seu problema comum e ajudar outros a se recuperar do alcoolismo. Homens e mulheres ou de pessoas, né? Para se recuperar desse problema do alcoolismo. E essa irmandade é uma irmandade que hoje está, dia 10 de junho, ela completou 90 anos de existência e está presente em 186 países. Né? Aqui no Brasil, Zeca, nós temos Alcoólicos Anônimos no Brasil todo. Né? Todos os estados têm Alcoólicos Anônimos, todos. Né? E isso iniciou-se na cidade de Akron, né? No estado de Ohio, nos Estados Unidos, que um corretor de valores da Bolsa de Nova York, Bill Wilson, né? Ele era alcoólico, né? E ele tinha problema muito sério, perdeu tudo por causa do seu alcoolismo, né? Ele adquiriu esse alcoolismo quando estava na guerra, né? E ele precisava parar. Então teve muita dificuldade, muitas recaídas. E antes disso ele era uma pessoa de posse, ele era uma pessoa rica, né? Sem dúvida, ele era super importante na Bolsa de Nova York, ele era super importante. E então ele tinha muita dificuldade, né? Até que ele conseguiu ficar, já estava alguns meses sem beber. E ele queria reatar a condição de vida dele, né? Sim. Ele queria voltar novamente às suas atividades. Né? E então ele foi para a cidade de Akron, lá nos Estados Unidos, né? No estado de Ohio, desenvolveu um trabalho numa empresa. Mas o que aconteceu? Não deu nada certo. Não deu nada certo o negócio. E ainda com pouco dinheiro, ele estava num hotelzinho, né? E em frente a esse hotelzinho tinha um bar. Vixe. Então, o que aconteceu? Ele ali com aquela vontade louca de beber, né? Porque as coisas deu tudo errado e a doença do alcoolismo é isso, ela é oportunista. Sim. Né? Então, com aquela tristeza dele, porque as coisas não deu certo, bateu aquela vontade extraordinária. Porque a pessoa, se não tiver muito preparado, ela não aguenta, né? Não existe. Não adianta a gente bater de frente com
com o álcool que ele vai ser vencedor. Não tem jeito. E ele conseguiu segurar o outro. Ele conseguiu. Mas como que ele conseguiu, Zé? Ele conseguiu o seguinte, ele comprou umas fichas telefônicas e foi lá na lista telefônica e começou a ligar para um, para outro, para ver se conseguia algum alcoólico na condição dele para ele conversar, para ele bater o papo. Para espalhar aquela vontade, para sair aquela vontade, ele perder aquela vontade que ele estava de beber. E na última fichinha, ele conseguiu uma pessoa que atendeu ele e apresentou ele uma pessoa. Que pessoa é essa? Era um médico da cidade, um médico bem renomado, né? Bem querido na cidade, na época lá, né? Ele era cirurgião, Dr. Robert Smith, né? Que chamava ele de Dr. Bob, tá? E ele era terrivelmente, já tinha perdido totalmente a condição de desenvolver o trabalho dele de cirurgião, por causa Estava no fundo do poço também. Estava totalmente no fundo do poço, muita tremedeira, então ele não conseguia mais desenvolver o trabalho dele. Então, ele deu um tempo para conversar com o Bill, ele deu 15 minutos. Por quê? O dia que Bill chegou lá para conversar com ele, não puderam conversar. Estava bêbado. Isso aconteceu porque ele estava bêbado. Ele estava deitado embaixo da mesa, esse médico. Aí a esposa dele falou, olha, vem amanhã, vem depois para você conversar com ele. E ele foi lá conversar com ele. Então o que aconteceu? Ele deu 15 minutos para conversar com o Bill. Falou, vou te dar 15 minutos. Como que você pode me ajudar? Ele falou, não. Eu vim aqui para ser ajudado. O contrário da história, né? Para ser ajudado. Aí eles começaram a conversar. E desses 15 minutos, eles conversaram mais de 5 horas. E não tiveram vontade de beber. Nessas 5 horas. Durante o papo. Então, pessoas que não ficavam, não ficava quase nada. Era poucos minutos, já dava vontade de beber de novo. Aquela obsessão terrível por beber. Que eles tinham feito. Então, só fazendo um parênteses, isso mostra que o diálogo, a conversa, ela é uma grande ferramenta para você dissipar essa vontade de beber das pessoas, né? Sem dúvida nenhuma, porque um programa nosso de recuperação é justamente dessa forma. É eu partilhando as minhas consequências que eu tive com o álcool e o que eu estou conseguindo dentro da Irmandade de Alcoólicos Anônimos e você compartilhando a sua comigo. Então esse compartilhamento de partilha, né, de depoimentos, é que faz com que a gente vai nos fortalecendo, tirando dessa fraqueza a força para ter a resistência contra o álcool. Porque nós não podemos ter contato com o álcool mais. Sim. Nós vamos ser alcoólico o resto da vida. O resto da vida. Uma vez alcoólico, ele vai ser alcoólico. Mas, por exemplo, no meu caso, eu estou recuperado do problema do álcool. Mas o senhor ainda é alcoólico? Sim, eu sou alcoólico, eu estou recuperado. Mas eu tenho que ter em mente uma coisa, eu não estou curado. Porque o alcoolismo é uma doença progressiva, incurável e de fim fatais. E aí os dois conseguiram... Nesse bate-papo aí, os dois conseguiram permanecer. Aí surgiu a ideia deles formar a Irmandade de Alcoólicos Anônimos. E nessa época aí, o nome não era Alcoólicos Anônimos ainda. Ainda não era Alcoólicos Anônimos. Mas aí formou a ideia, aí Bill começou a pegar aqueles bêbados na rua e trazer para sua casa para conversar. E não dava certo, não estava dando certo. Mas nesse bate-papo dos dois, a coisa surgiu e eles foram em frente. Então a Irmandade de Alcoólicos Anônimos foi formado, né? Ficou a data oficial da formação de Alcoólicos Anônimos da Fundação no dia 10 de junho de 1935. E, portanto, por isso que nós completamos 90 anos de existência. E foram os dois que definiram que tinham que ficar no anonimato, ser anônimos, porque
anônimo? Por que a pessoa não pode se expor? Foram eles que criaram essa regra ou essa regra veio depois? Não. A regra foi o seguinte, eu vou chegar lá no que você está perguntando, mas antes eu vou te falar o porquê que se tornou Alcoólicos Anônimos. Posso falar? Lógico, claro. Então, porque na década de 30, né, precisamente no ano de 1939, Bill escreveu os passos para a recuperação. E deram o nome, né, dessa literatura, com esse conteúdo, de Alcoólicos Anônimos. Chegaram nesse ponto de Alcoólicos Anônimos. Então aí foi nesse momento que a Irmandade passou a ser conhecida como Alcoólicos Anônimos. Sim. E esse espaço foi justamente um programa que a Alcoólicos Anônimos tem para a pessoa parar de beber, perder o desejo e encontrar essa nova maneira de viver. Ou seja, a busca da sobriedade. A busca da sobriedade. Essa conquista, essa formação é extraordinária. Mas mais na frente tinha as dificuldades, porque o alcoólico ele não gosta de imposição. Quando você fala para o alcoólico que ele não pode fazer isso, ele não vai fazer. E ele acha que ele pode parar a hora que ele quiser. Ele acha que ele pode parar a hora que ele quiser, que ele tem domínio da vida, que ele não é alcoólico. Toda aquela história, porque é a doença agindo nele. Toda essa decisão que ele tem de falar dessa forma, é a doença que está agindo. Porque a doença age primeiro aqui, ó, na nossa mente, que é onde coordena tudo nosso. Né? Então já vai na nossa mente. Né? Então aí Bill achou por bem escrever umas tradições. As tradições para que a gente pudesse nos proteger e proteger a Irmandade de nós mesmos. Entendeu? Então, por isso que há essas tradições e por isso que há essa tradição da qual eu não posso apresentar no público. Igual nessa nossa conversa, nesse bate-papo nosso aqui, eu estou sendo apresentado dessa forma. Sim. Né? Dessa forma, porque eu não posso estar de frente. Por quê? Por causa do personalismo. Né? E eu posso, de repente, achar que eu apareci na televisão, que eu sou mais importante do que ele e do que aquele. Entendeu? Então, tem que prevalecer primeiro os princípios, que o programa de Alcoólicos Anônimos não é programa religioso, mas são princípios espirituais. Não segue nenhuma religião. Nenhuma religião. O Alcoólicos Anônimos foi formado para o ser humano. Não importa qual é o credo dele. Mesmo se ele for ateu, pode ir. Tranquilo, ateu, agnóstico, tudo. Pode participar. O importante para a Irmandade é a pessoa se identificar com um alcoólico. Ele admitir que é um alcoólico. Nós temos a nossa terceira tradição que fala isso aí. Que o único requisito para ser membro da Irmandade é somente o desejo de parar de beber. Essa é a nossa terceira tradição. E essa deve ser a mais difícil, né, senhor? Porque é difícil a pessoa admitir que é alcoólico, né? Muitíssimo difícil, viu? Muitíssimo difícil. Porque lembra que eu falei no início que a doença é da negação? É justamente isso. Todo mundo ao redor está vendo o que está acontecendo com a pessoa. Mas ele não enxerga. Ele fica cego, surdo e mudo. Então ele precisa desvencilhar de tudo isso. O nosso primeiro passo dos 12 passos, que é para a recuperação individual, nosso primeiro passo fala de admissão. Admitimos que nós somos impotentes perante o álcool e que tínhamos perdido o domínio sobre a nossa vida. Esse é o primeiro passo. Deixa eu perguntar uma coisa ao senhor. Pelo que o senhor está me colocando, me parece que os Alcoólicos Anônimos não têm uma hierarquia, presidente, não sei o quê, porque todos devem ser iguais, todos estão no mesmo patamar. Essa é a impressão que me dá. Quando uma pessoa
fala assim, eu estou recuperado. Fica 2, 3, 4, 5 anos sem beber. Aí, num momento de fraqueza, ele volta a beber. Isso é uma grande decepção, né, Madeira? Como que é, pela história que o senhor tem já muitos anos dessa história, isso acontece da pessoa depois de 5 anos cair, depois ter que voltar e... Como que é isso? Acontece. Acontece pelo seguinte, porque a doença ela é incurável. Ela fica na pessoa. Ela fica 24 horas do dia esperando uma oportunidade. Qualquer deslize da pessoa. Por isso que nós temos que estar sempre na reunião. Por quê? Não importa quanto tempo a pessoa tem, que ele está em sobriedade, se ele vacilar, deixar de praticar esse programa de 12 passos... Por isso que ele tem que continuar sempre. Por isso que tem que continuar sempre. Por isso que a gente fala em Alcoólicos Anônimos que é um programa de vida para toda a vida. Se eu já estou há algumas 24 horas que eu não bebo mais. Né? Se eu achar que eu já... Não é? Eu estou recuperado, não é? Eu não preciso mais de ir nas reuniões, eu não preciso mais de praticar o programa, aí é que a doença quer. Eu gostaria que o senhor contasse a história do senhor, porque o senhor já faz tempo que está, o senhor é um dos coordenadores, é uma pessoa que estuda. Qual é a história do senhor dentro do alcoólico? Como que o senhor chegou nos Alcoólicos Anônimos? O senhor era alcoólico. Sou alcoólico. Mas... Eu cheguei, uma história interessante, viu, Zé? Porque eu tinha vindo aqui em Votuporanga passear. Né? E eu não estava bem. Eu não vinha bem. Você morava onde? Morava em Guarulhos. Na cidade de Guarulhos. Eu não estava bem. Aí eu tirei uns dias de férias, né? E eu vim aqui em Votuporanga passear. Aí meu filho tinha saído do serviço, eu estava resolvendo os assuntos dele, e falou, pai, me aguarda, que eu estou só resolvendo umas coisas aqui, e o senhor vai comigo, o senhor não precisa ir de ônibus, que aí eu vou de carro e o senhor vai comigo. Aí eu vim, mas eu estava passando mal, eu estava tendo um problema sério de saúde por causa do meu alcoolismo. Né? O senhor já bebia há muito tempo. Há muitos anos. E o senhor tinha quantos anos, mais ou menos? Nessa época que eu parei? Eu parei, estava com 48 anos. 48 anos. Então, o que acontece? Aí nós viemos para Votuporanga. Cheguei aqui mais ou menos por volta do almoço, assim. E quando foi à noite, foi no mês de julho, isso aconteceu no ano de 2000, né? Foi no mês de julho e estava um frio que sobe, né? E vou depois, um frio mesmo. E eu passei a noite toda no quintal da casa do meu tio, onde eu estava, procurando ar para respirar. Que meu coração estava fraquíssimo, tudo provocado pelo ar. Aí eu fui para casa, né? No outro dia, meu filho falou assim, nós temos que ir embora, nós vamos para casa. Aí eu parei em Louveira, o esposo da minha sobrinha falou para mim que eu tinha que passar na Santa Casa de Louveira. Aí eu passei na Santa Casa de Louveira, o médico viu, foi uma correria danada a hora que cheguei lá, não é? Porque meu coração estava quase parando. Aí eu fui para São Paulo. Eu fazia nessa época um tratamento, que eu também tenho doença de Chagas, né? Fazia um tratamento lá no Instituto Cardiológico do Dante Pazanese, ali no Ibirapuera, sim, em São Paulo. E eu fui para lá, o médico deu uma relação do que tinha acontecido comigo, né? E o médico me internou. Eu fiquei internado 14 dias. Então, nesse período, isso aconteceu no ano de 2000. Então, nesse período, eu fiquei com medo de beber. Porque o médico falou assim, você corre sério risco de beber e de fumar, porque eu bebia e fumava. Então, quer dizer, o senhor já
começou a relacionar essa deficiência física com o álcool. E isso, sem dúvida alguma. Tudo isso que estava sendo prejudicado em mim, esse problema do coração, era justamente pelo meu relacionamento com o álcool. Pelo meu uso da bebida alcoólica. Né? Uma que eu sou chagástico. Sim. Né? Então a bebida alcoólica é um veneno para quem tem problema da doença da Chagas. Né? Então eu fiquei 2 anos nessa luta, brigando com a doença. Né? E eu ensaiei várias vezes ir no bar. Várias vezes, e voltava do meio do caminho. Com medo. Uma que eu tinha muita vontade de parar de beber, que eu já tinha uma consciência de que a bebida estava me prejudicando, eu já tinha essa consciência, mas não sabia o que fazer. E juntava essa vontade de parar com medo de beber e morrer de repente. Eu fiquei 2 anos. Quando eu vi que a coisa estava apertando demais, que estava no momento de eu voltar a beber, aí veio uma senhora e fez uma abordagem em mim. Falou para mim, eu trabalhava num movimento, numa paróquia lá em Guarulhos, no bairro que eu morava, né? E essa senhora lá da paróquia falou, seu João, vai formar um grupo de alcoólicos anônimos aqui na paróquia e o senhor poderia ir lá ajudar. Eu falei, não, eu vou. E fui. Essa primeira reunião que eu fui, tudo, Zeca, que eu ouvi nessa reunião, tinha uma grande porcentagem de tudo aquilo que acontecia comigo. Parecia que estava tudo falando para o senhor. Parecia que alguém tinha ido lá contar para eles o que acontecia com o João quando ele estava bêbado. Aí, quando leram essa terceira tradição que eu falei para você, que é do ingresso de novos membros, que fala do único requisito para ser membro, e eu já levantei e fui até a frente e fiz o ingresso. Isso aconteceu em agosto de 2002. Seu João, deixa eu perguntar um negócio para o senhor. Antes disso, o senhor era casado, tinha filho, o senhor tinha uma família. E é óbvio que quando a gente bebe, a esposa ou o marido, quando fica um pouco incomodado, às vezes tem até alguns atritos, pede para parar, você podia parar de beber e tal. Como é que foi isso? O senhor chegou alguma vez a prometer para a mulher do senhor que o senhor ia parar? Juro que eu nunca mais bebo. Muitas vezes. Zé, que eu sou casado há 50 anos. Né? 50 anos que nós somos casados, né? Eu e a minha esposa. E muitas vezes eu cheguei a prometer para ela. É até engraçado, porque eu chegava em casa, né, daquela situação, e ela falava para mim, mas de novo... O senhor chegava muito bêbado? Muito. Não carregado, mas chegava. Mas chegava. Então, aí eu ia na folhinha lá, que estava lá pendurado na parede, e fazia um círculo ao redor daquele dia. E falava para ela, olha, eu vou marcar aqui, porque vai ser o último dia que eu vou chegar bêbado em casa. No outro dia? No outro dia eu chegava bêbado. Aí ia lá, fazia de novo. A folhinha ficava toda enfeitada de círculo. E isso foi muitas e muitas e muitas vezes. Muitas e muitas vezes. Mas foi engraçado, Zeca, que a minha bebida, eu não chegava agressivo em casa. Eu nunca cheguei agressivo. Isso que eu ia perguntar, porque tem isso, né? Tem muita gente que bebe, chega em casa, deita e dorme e tal. E tem uns que ficam agressivos, né? Isso que é o grande problema, né? Eu não tive esse problema de agressão. Ainda bem. Ainda bem. Porque senão não teria 50 anos de cruzado. Porque não é fácil conviver do lado de um alcoólico. Não é fácil. E a minha esposa suportou tudo isso. No início ela me aguardava chegar. A hora que eu chegasse ela estava lá.
para me oferecer uma janta e tal. Tinha dia que eu jantava, tem dia que eu não conseguia jantar. Aí chegou um momento que ela não aguardava mais, Desistiu. deixava pronto lá, né? Desistiu de esperar o senhor. Desistiu, ia deitar. Ia deitar. E eu chegava, tinha dia que eu tomava banho, ia tentar jantar, tinha dia que eu ficava sem tomar banho. Às vezes eu já cheguei a ficar 3 dias sem tomar banho. Porque eu chegava ruim em casa. O álcool faz isso aí com o ser humano. Eu cheguei ao ponto, Zé, eu cheguei ao ponto de chegar a pensar de abandonar tudo, abandonar a esposa, os filhos, e ir embora morar na rua. Cheguei a ensaiar isso, mas eu não tive coragem. Verdade. Hã? Agora, quando o senhor pensou em fazer isso, por quê? O senhor achava que não dava para conviver com o álcool e com a família, ou o álcool que produz isso? Vamos embora, você. O que o senhor acha que deu esse estado, o senhor querer abandonar tudo? Porque eu não suportava mais de ver o olhar da minha esposa. Ela já não reclamava mais, não falava mais nada, mas só o olhar dela, aquele olhar triste, eu já não sentia bem. Aquilo para mim era como se fosse receber um tapa, sabe? Uma punhalada. É uma punhalada, e eu sentia mal demais naquele momento. Mas e aí, para você parar, dominar? Porque acontece o seguinte, tem uma grande coisa que é difícil para o alcoólico, as amizades que ele tem do bairro. São aqueles amigos que eu falo, meus amigos, na realidade não são amigos, são inimigos. Porque eles só te chamam, só te convida para beber. Não, eu não vou beber hoje, eu parei de beber. Que nada. Não, só um, mano. Que nada, rapaz. Você virou o quê? Que você não quer beber mais? Está com medo da mulher? Aquele negócio. Tem um machismo também, né? Tem um machismo também. Então, falar tudo isso. E o alcoólico não quer ficar por baixo de ninguém. Né? Então, o que acontece? Aí eu falar, não, eu vou tomar uma só para você ver que... E o que o senhor tomava? No começo, eu comecei a ter o contato com álcool com o vinho licoroso. Sim. Depois eu fui Cuba Libre, você lembra do Cuba Libre? Cuba Libre, e foi indo, e foi indo, e foi indo, foi aumentando esse contato que eu bebia só de sábado, foi aumentando, eu passei a beber de sábado, passei a beber de domingo, aí foi indo, foi indo. Quando eu parei, eu bebia todos os dias. E o senhor bebia cachaça? Eu bebia de tudo. De tudo que vinha. E quando eu parei, eu bebia de tudo. Tudo que eu me apresentasse, eu bebia. Era o que vinha. Era o que vinha. Não tinha escolha para mim. Não tinha preferência, falar assim, não, eu só bebo esse. Não. Agora, tem muitos alcoólicos que bebem de manhã, na hora do almoço, à tarde. O senhor bebia o dia inteiro também ou só à tarde? Não, o engraçado é que durante o dia, eu não bebia. Durante o dia de semana, né? Semana. Eu não bebia, porque eu estava no trabalho. Estava no trabalho. Então, no trabalho eu não bebia. Mas eram dias horríveis. Tinha dia que era horrível para mim passar. Porque a obsessão pela bebida era grande. Era grande. Então, eu não via a hora de dar o horário de eu ir embora. Para parar no bar. O primeiro bar eu já entrava. Aí eu ia fazendo aquela via sacra, sabe? Parava nesse bar, parava no próximo, parava no outro. E aí ia chegar em casa de madrugada. Bom, essa história do senhor deve ser uma história muito comum entre os alcoólicos anônimos, né? Os depoimentos devem ser muito parecidos, né? Muito parecido. Tem pessoas que têm uma história mais triste, outras menos triste, mas todas elas levaram o mesmo destino, o fundo do poço. A perda total de tudo. Entendeu? É isso que eu queria saber. A pessoa, quando chega nos alcoólicos anônimos,
ele chega quando ele já está no fundo do poço, ou às vezes tem gente que está ainda mais controlado e tal. Qual que é o padrão? Tem poucos que chegam mais ou menos. Tem poucos. Geralmente a pessoa, quando vai para Alcoólicos Anônimos, é quando ele está realmente no fundo do poço. Infelizmente é. Né? Pela vontade dele própria é muito difícil, sabe, Zé? Porque a maioria das vezes o patrão impõe, ou você para de beber, ou você perde o emprego, né? Ou o médico impõe, ó, você tem que... Ou senão você vai morrer? Você tem que ir para Alcoólicos Anônimos, ou então você vai morrer, sua vida está curta, né? Você tem que fazer isso aqui, então ele vai com medo, sabe? Muitas vezes ele vai para Alcoólicos Anônimos com medo. E se quando ele chega lá, ele se identifica e vê, como aconteceu comigo, que eu cheguei e me identifiquei, aí ele fica. E tem aquele também que vai, fica uns tempos, ele ficou bom, Você para. ele vai embora, sabe? Mas acontece isso porque ele não está praticando o programa de recuperação. Agora, normalmente a pessoa chega sozinha ou é levada por alguém? A maioria das vezes é levado. Para a mãe, para o pai, pela esposa, pelo um filho. Né? Geralmente é levado. E a maioria das vezes é por pessoas da família, né? São as pessoas que mais sofrem, sabe? São as pessoas que estão ali do seu lado, as pessoas que mais te amam, né? São as pessoas que mais se preocupam com você, é o familiar. Não tem jeito. Agora, deixa eu falar uma coisa. Vamos supor, eu estou no fundo do poço. Sem casa bêbado. E a minha mulher, o meu filho, o meu pai, alguém, resolve me levar para os Alcoólicos Anônimos. Ele tem que ter um convencimento, né? Ele precisa ser convencido de que ele tem que levar lá. Isso requer alguma técnica, porque eu, por exemplo, eu não saberia conversar com alguém e convencê-lo para levar. Não sei, teoricamente não. Como é que funciona isso? Porque essa deve ser a parte mais difícil, né? Se eu convencer o alcoólico que ele precisa ir, precisa ter uma ajuda. São 2 pontos aí. O primeiro, o familiar geralmente vai no grupo procurar saber. Ah, ele vai antes lá. Você vê como é que ele faz. Geralmente acontece isso. Então, o que nós informamos? Você vai conversar no seu ente querido, né? Falar para ele que a condição que você está não pode continuar, que você está sendo prejudicado demais, está prejudicando a família, né? Com aquela maneira sua de beber, né? E que eles foram em Alcoólicos Anônimos, tem um lugar bom para pessoas recuperar, né? A pessoa vai conversar. Então nós falamos, ó, você vai lá, conversa com ele. Ele tem que ter vontade de beber, ele tem que ter a decisão primeira tem que ser da pessoa. Sim. Sabe? Porque o alcoólico é assim, ó, o mundo inteiro quer que ele para, mas ele não quer. Então o familiar vai. Ah, eu quero que o alcoólico vá lá em casa falar com meu filho. Tem? Não. Nós não podemos vir se ele não aceitar. Vá lá, conversa com ele. Se ele aceitar, que nós vamos conversar, nós iremos conversar com ele. Mas ele tem que aceitar. Ele tem que aceitar, tem que ter uma decisão da pessoa. Entende? Aí nós vamos. Então, o familiar conversa. A pessoa aceitou, não pode vir que a gente aceita, nós estamos prontos. Vai lá fazer uma abordagem a essa pessoa. Aí então lá nesse bate-papo, nós vamos mostrar para ele o que por exemplo, eu chego num lugar que a pessoa tem um problema de alcoolismo e aceitou conversar com a pessoa de Alcoólicos Anônimos. Eu chego lá e me identifico quem eu sou e falo para ele a minha história, o que me aconteceu, né? E no final, se eu vejo, na conversa, se eu percebo que eu posso falar para ele, para ir lá, eu falo. Eu falo para ele, olha, vamos lá na reunião, a reunião é dia tal, tal horário,
né? Vamos lá, se você quiser ir, não tiver ninguém para ir, eu passo aqui, te pego para levar no grupo, ou um dos familiares leva a pessoa no grupo, né? Para assistir uma reunião, para ver como que é. Aí lá no grupo ele vai ver se ele vai ficar ou não. Porque nós não podemos forçar ninguém, Zé. Deixa eu falar uma coisa para o senhor, que me parece que os Alcoólicos Anônimos têm essa preocupação, esse projeto. Muita gente não gosta de estar ligado a compromissos. Eu tenho que ir 3 vezes por semana, eu tenho que ir todo dia, eu tenho que fazer não sei o quê, eu preciso me inscrever, eu preciso pagar uma taxa. Quer dizer, existe alguma burocracia que às vezes isso é uma bela desculpa para o alcoólico não ir. Como funcionam os alcoólicos anônimos? Existe regra, lógica, existe. Mas assim, compromisso, o cara é obrigado a ir tantas vezes por dia, por semana, e paga alguma coisa. Como que funciona? Você falou em regra, realmente regra não tem em Alcoólicos Anônimos. Não, nós temos umas tradições que nós temos que cumprir se eu praticar o programa, se eu entender o programa. Entende? Eu vou lá na reunião, eu entendo o programa de Alcoólicos Anônimos, então aí eu vou praticar, ver a importância dessas tradições para mim vivenciar essas tradições. Porque essas tradições me protegem e protegem a Irmandade. São 12 tradições. Entende? Agora o que acontece? A pessoa, ele vai para a reunião. Ele vai para a reunião. Chega lá, ele vai assistir a reunião e vai ver se ele vai ficar ou não. Sim. Sabe? Se vai ficar ou não. Nós não podemos prender ninguém. Se ele entender o que está se passando naquela reunião, a sementinha é plantada. Mesmo que ele não volte, mas a sementinha é plantada. Quando ele voltar lá para o bar e beber, ele vai lembrar. Ele vai lembrar que ele teve no AA, que alguém falou do AA para ele. Tá? E vai ficar aquela coisinha, ele não vai beber mais tranquilo. Porque sempre ele vai lembrar daquilo. Opa. Até chega uma hora que ele vai ver que as mudanças que acontecem com a pessoa que bebe, é sempre para pior. Sempre para pior. Aí ele vai lembrar que a coisa não está boa, que ele precisa ir, e fala, vou tentar ir lá no AA de novo para ver. Aí ele vai... E aí já dá um passo a mais. Aí já melhora, porque ele já vai prestar mais atenção, ele vai ouvir bastante, porque o ouvir é muito importante, Zeca. O ouvir, para nós, é muito mais importante do que falar. Por isso nós temos 2 ouvidos e uma boca. Isso, justamente. Então nós procuramos, a gente fala no AA assim que falar é prata, mas o ouvir é ouro. Entende? Então é muito importante com que a pessoa tenha essa dedicação, porque se ele entender o programa, ele não vai fazer. E não tem que pagar nada. Não, lá não. Lá é o seguinte, lá não tem inscrição para você participar das reuniões, não tem taxa, não tem mensalidade. Nós temos uma tradição, que é a 7ª tradição, que fala o seguinte: todos os grupos de Alcoólicos Anônimos deverão ser absolutamente autossuficientes, aceitando somente contribuições internas dos seus próprios membros. Então é livre para você contribuir. Quanto que você pode contribuir pela sua recuperação, pela sua sobriedade? Não nada. Não. Ele vai fazer a recuperação do mesmo jeito. Sim. Aí eu posso. Não é estipulado valor, nada. Você dá aquilo, contribui aquilo que você pode e que você acha que é interessante e é necessário você contribuir. Por quê? Essa contribuição. Nós não podemos aceitar ninguém. Por exemplo, o prefeito quer dar uma verba para nós para ajudar. Não podemos aceitar. Um empresário quer dar uma verba. Não podemos aceitar. Sim. Se ele se tornar membro, aí nós podemos. E não podemos aceitar uma quantia muito alta também. Entendeu?
Por quê? Porque às vezes entra o personalismo. Por isso que eu estou assim apresentando aqui, por causa desse personalismo. Não, eu contribuo com tanto. Então eu tenho que ter algum privilégio dentro Eu sou o maior contribuidor. Você está me entendendo? Então não pode. E se eu aceitar, se o Alcoólicos Anônimos aceitar uma contribuição, por exemplo, do empresário ou de qualquer uma outra pessoa que é fora, então ele vai achar que ele tem direito de ditar ordens. Não, eu quero que o AA mude isso, mude aquilo, eu quero que o AA funcione da seguinte forma. E não, o AA tem uma forma só de seguir. São reuniões, são programas. Nós temos 36 princípios espirituais, que são os 12 passos para a recuperação individual, as 12 tradições que é para a manutenção da Irmandade e dos membros, e os 12 conceitos que é para serviços mundiais. Então, a formação desses 36 princípios é que rege todo o programa de Alcoólicos Anônimos. E interessante, Zé, que eu até não falei ainda, que para você conseguir conquistar essa sobriedade, você precisa praticar esse programa de 12 passos. Eu posso até estar em Alcoólicos Anônimos 20, 30, 40 anos. Mas se eu não praticar o programa, eu não vou conquistar a sobriedade, eu não vou chegar na sobriedade. Sim. Eu vou estar sóbrio, eu vou estar abstêmio do álcool. Mas eu vou ser considerado um bêbado seco, porque eu não vou ter mudança nenhuma. Para mim obter essas mudanças, voltar a ter esse equilíbrio, Tem que completar tudo isso. Para mim voltar a ter esse equilíbrio que quando a gente nasce nós temos, Sim. tá? E eu tenho que estar em sobriedade. A sobriedade é isso, é você adquirir isso aí, né? Mentalmente, equilíbrio mental, equilíbrio emocional, né? Enfim, você ser uma pessoa, voltar a ser uma pessoa normal, equilibrada novamente. Isso é conquistar a sobriedade. Então isso requer muito tempo. Requer muito tempo, sabe por quê? Porque a doença faz um estrago danado. Você adquire, com o seu alcoolismo, você adquire um monte de coisas que nós falamos em Alcoólicos Anônimos como os defeitos de caráter. Deixa eu falar uma coisa para o senhor. Desde garoto, morei sempre em cidade pequena, Votuporanga, né, numa cidade pequena, tal. E aqui, na vila, sítio, sempre tinha aqueles bêbados que viravam, e eram todos taxados de vagabundos. Tudo vagabundo. Por que não vai carpir um lote? Porque tem serviço e tal. E, com o passar dos anos, aqui em Votuporanga, nós tivemos alguns, mas teve um que eu acho que marcou muito, pelo menos a mim, mas a nossa geração, era o Paco. O Paco tem até nome de rua aqui. O Paco era um exímio sapateiro. Trabalhou aqui na sapataria Sanji, que foi uma das primeiras sapatarias de Votuporanga, uma grande sapataria. Trabalhou depois na sapataria do Valdemar, do Demar. E eu conversava muito com o Demar. E o Demar falava assim: Zeca, o Paco, quando ele está sóbrio, ele é o melhor sapateiro. Ele tem uma agilidade, uma competência. Mas, por exemplo, chegou sexta-feira, eu pago, eu não sei que dia que ele vai voltar. Então ele sai para a rua bebendo, não fazia mal para ninguém. Até o apelido dele era Paco, que ele falou, Paco e tal. Então, quer dizer, a gente conhece médicos, engenheiros, que também são alcoólicos, né? Mas mantém a sua postura, tal, quer dizer, não são vagabundos. Quer dizer, essa pecha de que o bêbado, o alcoólico, ele é vagabundo, isso também pesa muito, né? Porque não é verdade, né? Pesa pelo seguinte, porque quem não tem um problema, não é? A sociedade, a gente tem uma... Eu não vou dizer que é defeito, pela falta de compreensão, não é?
eu ouvi muito isso, né? Na minha ativa alcoólica, e que fala que ele é vagabundo, ele é sem vergonha, que Sem vergonha. não trabalha, que ele é um desclassificado, não tem qualidade, e fala um monte de coisas que a gente ouve falando da pessoa que está bêbada. A gente não tem o conhecimento de que ele é o portador de uma doença. E doença é diferente de vício. O vício é mais fácil de você deixar, Sim. mas uma doença é terrível. E o alcoolismo foi reconhecido pela Organização Mundial na década de 60 como sendo uma doença. Doença essa progressiva, incurável e de fim fatais. Só um parênteses. O senhor está falando isso, eu estou agora aqui me pensando, eu tenho vários amigos, vários, que conseguiram parar de fumar, mas não conseguem parar de beber. Quer dizer, talvez fumar seja mais fácil parar do que de beber, né? É, Eu- mas de uma pessoa para outra, né? Porque o largar de fumar, ou deixar de fumar também é super difícil. Muito. É super difícil. Mas o alcoolismo, além de você ter dificuldade de deixar, de parar com aquilo ali, ele vai te prejudicando tudo. O nosso corpo não necessita de álcool para viver. O nosso corpo, ele é prejudicado em tudo pelo álcool. Sabe? Ele vai prejudicando a mente. Primeiro ele ataca a mente, a parte física geral, ataca todos os órgãos, vai sendo atacado, prejudicado pelo álcool, né? E outra coisa, dizer assim que ele é médico, não bebe, ele é padre, não Não bebe, bebe. ele é pastor, não bebe, é o ser humano, é uma doença do ser humano. A doença não escolhe, Zeca. Quem é engenheiro, quem é gari, quem é catador de reciclado, quem é o empresário, não escolhe. O contato com álcool é que faz se a pessoa tem essa predisposição de desenvolver a doença. O contato com álcool é que faz. Você ter o contato hoje, amanhã, essa continuidade é que vai fazer a pessoa se transformar num alcoólico se ele tiver essa predisposição. Porque nem todos que bebem são alcoólicos. Sim. Tá? Tem pessoas que bebem a vida inteira, mas vai lá tomar um aperitivinho só para saborear aquele momentozinho de lazer dele, sabe? De descontração. Né? Mas o alcoólico é diferente. Por isso que no AA nós falamos, evite o primeiro gole. Esse é o gatilho, né? O primeiro é que leva tudo. Né? O primeiro é que leva tudo. O senhor está falando de padre. Eu conheci um padre aqui na região, conheço. Ele era muito querido na cidade, muito querido. Mas ele era alcoólico assim. Ele criava vários problemas de trânsito. E era uma pessoa boníssima. E um dia a gente estava num evento e ele estava muito magoado porque ele estava num processo de parar e, segundo ele, fizeram uma maldade com ele e mandaram ele para uma cidadezinha muito pequena. Que ele falava assim, ali, ou você bebia, você não tinha o que fazer. E havia a tradição das pessoas, dessa cidadezinha pequena, pescador, tal. Ele falou, fazia algum tempo que eu não estava bebendo. Quando eu cheguei lá, um padre, todo mundo quer ter amizade com um padre, né? E eles começaram a servir bebida e ele voltou, ele teve uma grande recaída. Sim. Então ele estava assim, muito magoado. Ele falou assim, eu não deveria ter ido para essa cidade. Né? E ele tinha voltado, estava num centro de recuperação e tal. Quer dizer, quando a gente fala de padre, eu acho que quando o padre é alcoólico, eu acho que ainda é pior. Porque o padre é meio que endeusado, todo mundo gosta do padre, né? O padre é uma figura importantíssima numa comunidade, né? Então, fica difícil mesmo, né? Fica difícil, Zeca, porque o padre ele é
o orientador espiritual da comunidade. Né? Então, todo mundo confia no padre. Né? Tem os problemas, vai se aconselhar com o padre. Sabe? É uma pessoa que você falou em endeusar, tem pessoas que realmente faz isso, né? Mas não é endeusar, é uma pessoa de referência. Referência, é verdade. De referência nessa comunidade, na paróquia ou comunidade que ele trabalhar, referência para essa população do local. Sabe? Então, eu tenho um problema, e quem que eu vou procurar? Eu vou procurar para ele, vou conversar com ele, para ver se me dá uma ideia. Ainda mais se esse padre for uma pessoa aberta, Então, o que acontece? O padre, ele se torna pessoas ruins porque a doença se forma dessa forma. Qualquer ser humano que se torna uma pessoa que faz coisas horríveis, coisas erradas, é tudo produzido pela doença, pelo alcoolismo. É uma doença mesmo. É uma doença terrível, ela é muito mais do que aquilo que a gente pensa. Ela é muito mais. Então, aquilo que você faz de errado no seu alcoolismo, quando você está alcoolizado, é porque você está sendo conduzido pela força do álcool. Não é a tua vontade que está... Sim. Aí chega, a pessoa chega, você já deve ter ouvido isso aí, né? Você chega para uma pessoa e fala assim, puxa, fulano, você viu o que você fez ontem? Pô, você fez uma coisa horrível. Não lembro. Ele falou, não, eu não fiz isso não. Amnésia alcoólica. Você não lembra? Não. Você está me entendendo? Existe amnésia alcoólica? Existe. Quando um alcoólico fala para você, eu não estou lembrado, eu não fiz isso, ele está sendo verdadeiro. Então vem um apagamento. E aonde é esse apagamento é que a gente faz coisas horríveis. Sabe? Exatamente. O que você possa imaginar de mais drástico, a pessoa alcoolizada faz. Estamos chegando no nosso final, esse papo está maravilhoso, é papo a gente ir. Mas estamos enterrando e eu gostaria que o senhor só desse uma ficha aí de como a pessoa procura, onde está, se existe uma sede, como é que faz para a pessoa procurar os Alcoólicos Anônimos, como é que ele faz? Bem, aqui em Votuporanga, o Alcoólicos Anônimos está situado na paróquia de Santa Joana, lá no Pozo Bom. Ali perto do tobogã ali. Isso, na rua que passa embaixo, na rua João Ferreira do Nascimento, que passa embaixo do tobogã. Tá. Ou seja, o grupo é na parte baixa da igreja, né? E ali da paróquia. E ali que são as reuniões. Ali que é as reuniões. Nós estamos reunidos lá de quarta-feira, mas a partir de segunda-feira que vem, nós vamos ter reunião de segunda e quarta. De segunda e quarta-feira, esses 2 dias da semana. Dia 1º de setembro, às 20 horas, vai ter a primeira reunião na segunda-feira. E na quarta-feira vai dar continuidade. Todos estão convidados. O Alcoólicos Anônimos não é só para aquele que tem o problema com a bebida. O programa é para você se reconstruir de novo. Então, se a pessoa quiser ir lá para conhecer, para saber os princípios, mesmo não sendo um alcoólico, está aberto. Está abertíssimo, está abertíssimo. Qualquer um, você, qualquer pessoa pode ir lá assistir uma reunião nossa. Tá? Existe muitas pessoas que praticam o programa de Alcoólicos Anônimos que nunca beberam. Tá? Que participam. Nós temos os nossos custódios da Irmandade, que nós temos os que são alcoólicos, que não são alcoólicos. Não sei disso. Infelizmente, estamos encerrando. Eu queria agradecer a presença do senhor por ter esclarecido tudo isso e espero que os Alcoólicos Anônimos recuperem muito mais gente. Muito obrigado. Eu aqui agradeço a você, agradeço a Unifer, né? E sempre que vocês precisarem, ou a gente precisar, né? Opa, estamos abertos.
sempre informando a nossa comunidade que existe um lugar para se recuperar do alcoolismo. Muito obrigado. Obrigado, Zé. Bom, e assim nós encerramos mais um Baú de Votu. Agradeço pela audiência e na próxima semana nós teremos mais um convidado. Até lá.